Sou Mariana e sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de hoje. O nosso curso é o de auxiliar de classe. Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de auxiliar de classe. Te convido para que nós possamos juntos viver uma grande experiência e espero contribuir muito com o seu aprendizado. Na aula de hoje, nós vamos trazer o que é ser auxiliar de classe e falar um pouco sobre desenvolvimento infantil, essa fase muito importante da vida humana. O auxiliar de classe, em alguns lugares, pode ser chamado de auxiliar de sala ou auxiliar escolar. O profissional disposto a exercer essa função precisa manter um diálogo constante com o professor, partilhando informações e entendimentos da turma, com o objetivo de auxiliar as tarefas cotidianas planejadas. Funções desse trabalho. Você que está disposto ou disposta a ser auxiliar de classe, quais são as suas atividades? Organização e manutenção da rotina da sala de aula, acolhimento das crianças, incentivar hábitos de higiene de maneira lúdica, auxílio no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Continuando com as funções, você também vai auxiliar na adaptação e no rendimento escolar, lidar com eventual agressividade e indisciplina, ajudar nas observações para elaboração de relatórios pedagógicos e o que ocorrer. Lembrando que durante toda a atividade você vai estar dialogando com o professor ou professora em sala de aula. O item mais importante para você ser um excelente auxiliar de classe é a organização do seu tempo, espaço, da rotina e do seu ambiente de trabalho, certo? Então, eu trouxe para vocês um pedaço, um trecho desse artigo. Organizar o cotidiano das crianças na escola infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. Então, lembrando, o foco é a criança. É importante que o educador observe que as crianças brincam, como as crianças se desenvolvem, o que elas mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chamam mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Esse conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere a proposta pedagógica da instituição que deverá lhe dar suporte. Então, vai existir um planejamento, conforme esse artigo, ele está te dando um norte para que você possa manter a organização e a importância em sala de aula. Eu trouxe para vocês, nessas imagens, algumas formas que podemos organizar melhor a questão do espaço. Então, quanto mais identificado todos os objetos do seu trabalho, melhor. Essas caixas organizadoras, nesse exemplo dessa imagem, foi utilizado material reciclado, é uma excelente opção. Temos só que observar sempre, ao redor da lata, para que não ocorra nenhum tipo de corte nas crianças. Então, elas têm que estar sempre higienizadas. Todo e qualquer material que você for reciclar, ele precisa estar sempre limpo para a utilização, Mas é uma excelente ideia, uma proposta para poder organizar e as salas sempre limpas e organizadas para o acolhimento das crianças. O acolhimento infantil. O acolhimento infantil, ele pode ocorrer em qualquer momento durante a aula. Por quê, Mariana? Vamos supor que durante a aula aquela criança lembre do pai, da mãe, da avó, do cuidador da sua casa, certo? Então, aquele ambiente, ele precisa estar bem acolhido. E quando a gente fala do acolhimento infantil, a gente vai lembrar que essa criança, ela tem também uma família aguardando ela. Então, o acolhimento também é dos pais na hora do recebimento e da entrega da criança. Então, eu trouxe uma frase para vocês de Paulo Freire, que ele fala o seguinte: ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando.
refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar. Então, você, auxiliar de classe, é aquela pessoa que vai estar junto, ali, lado a lado com a criança, em que vários momentos ela pode precisar do seu suporte. E você vai estar ali para acolher de forma sempre educada, cortês e amorosa. Quanto mais a sala tiver, né, um ambiente limpo, organizado e lúdico, né, ela vai se sentir acolhida naquele espaço. Então é um local que ela vai lembrar, que ela vai gostar de estar ali, porque ela vai brincar, ela vai se sentir acolhida e a construção ali vai ser com afeto. Incentivo de higiene de forma lúdica. A higiene no ambiente de trabalho, principalmente na classe, ela é muito importante para evitar vários tipos de transtornos, doenças e até mesmo acidentes. Então, o cenário da escola obtém fatores predisponentes, levando a ser um ambiente privilegiado para atingir a promoção da saúde de modo ampliado, visando a construção da cidadania. Então, é naquele ambiente escolar que você vai ensinar a criança hábitos do seu dia a dia de higiene, como escovar os dentes, pentear os cabelos, arrumar os sapatos, a troca de roupa. Então, de forma lúdica, através de cantigas e brincadeiras, você vai poder estar exercendo o seu trabalho com excelência. Higiene de forma lúdica através de jogos e brincadeiras. A criança, quando ela brinca, ela está se divertindo, né? Então, se você coloca brincadeiras, cantigas, na hora de ensinar a escovar os dentes após as refeições, lavar a mão quando volta do parque, né? Higienizar o rosto. Isso tudo é uma forma muito eficaz para você estar auxiliando em sala de aula. Lembrando que essa higiene, né, o papai, a mamãe, o cuidador, quando for deixar a criança na escola, ela espera, né, que ela seja bem acolhida. Então, na entrega dos pais, eu sei que a criança ela vai correr, vai ficar suada, mas ao entregar as crianças para os pais e responsáveis, também o ideal é que a criança também esteja sempre higienizada. Auxílio no desenvolvimento das atividades pedagógicas. Há que ressaltar o fato dessa prática pedagógica transforma os estudantes em personagens ativos dentro desse contexto, e não de meros espectadores. Então, o auxiliar não vai fazer pela criança, ela vai fazer com a criança. Para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. Então, o desenvolvimento infantil, DI, é a parte fundamental do desenvolvimento humano, destacando-se que nos primeiros anos é moldada a arquitetura cerebral, a partir da interação entre a herança genética e as influências do meio em que a criança vive. Então, são essas experiências que ela vai vivenciar durante a educação infantil na escola, onde você, auxiliar de classe, vai contribuir para a vida desse ser humano na fase adulta. Então, é muito importante que esses momentos sejam repletos de afeto, carinho e muita atenção. Obrigada pela aula de hoje e nos vemos na próxima aula.